Fala, humanos, como estão todos vocês? Esses são os meus votos aí de que todos estejam bem, em saúde, em segurança, juntamente com sua família, né? E vamos pra cima, pessoal. Vamos desistir não, né? Força. Vamos fazer todo o esforço aí para que nós possamos voltar o mais breve possível às nossas aulas presenciais, né? Também sair de casa, dar uma volta na praça sem ficar com medo de, né, de contaminação. Bora lá então, essa aqui é a revisão do segundo ano do ensino médio, é a segunda parte, tá? Na primeira parte a gente viu um pouquinho ali das questões sobre características celulares, né? Sobre um pouquinho de plantas, né? Alguns dos filos das plantas. E hoje a gente vê uma parte que eu julgo também ficou um pouquinho levemente atropelado, né? Que foi a questão ali do quarto bimestre do ano passado. Mas vamos voltar, né? Pode ficar sossegado. Qualquer coisa você pode voltar lá também, né, nos vídeos aqui do canal mesmo, do canal do YouTube, e dar uma olhadinha lá em um por um, são vídeos curtos também, para você relembrar, principalmente você que é do terceiro ano, algumas dessas orientações aqui, desses conceitos, eles são pedidos aí em algumas provas externas, como Enem e alguns vestibulares. Tá bom? Então, melhor com fone de ouvido, bora lá! Reino animal, ou animalia, ou metazoa, é composto por organismos heterótrofos. Lembra que heterótrofos são trófos, ou alimento, e hétero, outro. São seres que precisam se alimentar de outros seres vivos. Tá? Eles não produzem o próprio alimento, então ele tem que se alimentar de outro ser vivo, do ser vivo ou de um resto de outro ser vivo. Tá bom? Os seres que pertencem ao reino animal são eucariontes, né? Eu, verdadeiro, cariontes, carioteca. Então são seres que possuem um núcleo verdadeiro lá nas células, bem bonitinho. E são pluricelulares, todos têm várias células. A maioria possui capacidade de locomoção, maioria porque, vamos tirar como exemplo lá, as esponjas, né, do mar. Elas não são animais, né? Mas não se movem. E também a maioria faz reprodução sexuada. Maioria porque algumas espécies também conseguem fazer reprodução assexuada. Quais são os filos desse reino aqui? Ó? O reino animal é dividido em diversos filos. Eles não estão na ordem aqui, né? Mas vamos lá. Poríferos, o primeiro grupo que a gente estudou foi as esponjas, né? Tem esse nome por causa dos poros dentro no corpo do animal. Os quinidários são, por exemplo, águas-vivas, né, que tem uma célula capaz de injetar substância tóxica. Né? Plateumintos, eumins verme, platis achatado, ou chato. São, por exemplo, o esquistossomo, a solitária, né, ou tênia, né, são vermes do corpo achatado. Nematóides ou nemateumintos, né, aqui é verme, e nema significa fio. Então são vermes com corpo em forma de fio. Lombriga, oxiuro, né, são exemplos de nematóides. Os anelídeos são os seres que possuem um corpo dividido em anéis. Exemplo, a minhoquinha, né, a sanguessuga. Equinodermos, não, dermos, pele, espinho. Então são, por exemplo, a estrela do mar, né, é um equinodermo. Corpo que tem umas pontinhas como se fossem espinhos. Moluscos são animais do corpo mole. Artrópodes, né, podes, pés, artroarticulação, são os primeiros seres vivos que têm pés articulados, né? Exemplo, os insetos, né? Exemplo, enfim, abelhas, né? Crustáceos também, por exemplo, o caranguejo, né? São artrópodes. E os cordados. E aí é esse que a gente vai dar um pouquinho mais de ênfase aqui, né? Os cordados são, basicamente aqui... deixa eu só ler... tá. Os cordados são os seres, né, que apresentam a medula espinhal e a coluna vertebral. Principal característica, a coluna vertebral é o conjunto de ossinhos, né, das vértebras, e dentro dessa coluna vertebral passa a medula espinhal, que é um tecido nervoso, tá? Ligando, por exemplo, os membros mais distantes ou alguma outra parte do corpo ao sistema nervoso. Os animais cordados são divididos em 5 classes: peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Mais uma vez eu lembro aqui, se você puder, dá uma olhadinha lá em outros vídeos falando sobre essas classes aqui
que são importantes para você saber, por exemplo, o tipo da respiração, como que é o coração, quantas cavidades tem, né, e tudo mais. Beleza? Então vamos lá, vou passar algumas de maneira assim bem rápida, tá bom? Essas classes aqui. Então os peixes, maioria dos peixes, maioria, tá? Não são todos, são animais com o corpo coberto por escamas e respiração branquial. Tem respiração por brânquias, né? Eles retiram oxigênio da água por brânquias. E a maioria porque você já sabe que tem peixes que a gente chama que é peixe de couro, né? Alguns peixes de couro inclusive, né? São de água doce e eles fazem respiração pulmonar. É um pulmão assim, um tanto quanto primitivo, mas é um pulmãozinho, né? Tá bom. Eles não controlam a temperatura do corpo, né? A temperatura que tiver a água vai estar a temperatura do sangue deles, por exemplo, a temperatura do corpo deles. São exemplos de animais, de peixes, né? O dourado, a raia e o tubarão, tá? São peixes. Eles apresentam, obviamente, por estarem na água, eles apresentam características, né, como um corpo hidrodinâmico, como linha lateral, né, como bexiga natatória, para poder viver nesse ambiente. Os anfíbios, anfi, dois modos, e bios, vida, né? Então são os animais que possuem, ó, dependem da água na fase larval. A propósito, eles continuam botando ovos com uma casca meio gelatinosa, assim como os peixes. Tá? Então é por isso que eles precisam da água, dependem da água, principalmente no estágio inicial de vida, né, na fase larval. E porque também fazem respiração branquial. Eles passam por uma metamorfose corporal na vida adulta e adquirem respiração pulmonar. Aqui o pulmãozinho já ficou mais bacana, mais certinho, né, em comparação com os pulmões dos peixes pulmonados. É o caso dos sapos, rãs, pererecas e salamandras. Tá? São anfíbios. Cobra cega também, né? Por favor, não mata a cobra cega não, cara. Cobra cega é um anfíbiozinho bonitinho lá, que come os serizinhos que você não gosta, as baratinhas, né? Enfim. Eles são animais ainda psilotérmicos, né? Eles não controlam a temperatura do corpo. Tudo bem? Vamos lá, répteis. Os répteis são animais que possuem respiração pulmonar. Agora o negócio ficou assim, ó, desde pequenininho, desde miudinho, eles têm respiração pulmonar, respiram por pulmões. O corpo é coberto de escamas ou carapaça. Tá? Eles podem viver na água ou na terra e são psilotérmicos. Então, deixa... Eita, errei. Eles, assim como os peixes e os anfíbios, aqui ó, psilotérmicos, tá bom? E aqui também, os anfíbios são psilotérmicos, ou seja, a temperatura externa é semelhante à interna. É por isso, inclusive, que principalmente os répteis eles ficam expostos ao sol, né? Aquele sol do início do dia ou do fim do dia, para ajudar no metabolismo, né? Para ter uma energiazinha para ajudar no metabolismo. A principal característica para eles viverem na Terra, né, conquistar o ambiente terrestre, foi os ovos com casca, né, e a pele grossa. Além de ser grossa, é impermeável, não perde água, garante sobrevivência em meio terrestre. Tá bom? Então essas são características que permitiram esses répteis, né, de saírem da água e começarem a habitar a Terra. São exemplos as tartarugas, né, tem carapaça, as serpentes, né, jacarés e lagartos. Tem um corpo escamoso. Aves. As aves são animais com um corpo coberto de penas. Obviamente você sabe que um pinguim não tem um corpo coberto de borracha, né? Os pinguins têm um corpo coberto de pena. Ah, nunca vi a pena. Ah, mas então vai lá, abraça um pinguim, vai lá pra Antártida, abraça um pinguim, você vai ver que é cheio de pena. Aqui na TV tá tudo bonitinho, né? O pinguim de Madagascar parece borracha que fica brilhando, né? Mas esses animaizinhos têm penas, tá? São aves, tem bico. Se tem bico, tem asa, é ave, tá? Eles possuem respiração pulmonar. Eles controlam a temperatura do corpo. Eles já são homeotérmicos, tá? Então quer dizer que eles já têm um sangue, entre aspas, né, o sangue quente, né? Eles não precisam ficar expostos ao sol para manter a temperatura lá constante e tudo mais. Eles têm uma temperatura que é regulável, o corpo regula. Principais adaptações ao voo. Obviamente tem aves que não voam. Exemplo que eu acabei de falar, o pinguim, né? O avestruz. São aves que não voam. Mas as que voam têm que ter adaptações para isso. Quais são elas? As penas, obviamente. Ossos pneumáticos são espaços que tem no osso, né? Para reduzir um tanto a massa do osso, para ficar mais leve. A ausência de bexiga urinária, né?
O xixi sai junto com as fezes. E aí tem o xixi da ave, é aquela parte esbranquiçada. Já viu um cocô de ave, né? De pomba lá? Quilha, que é uma projeção do externo, desse osso no meio do seu peito aí. É uma projeção. É para frente. E enfim, né? Quanto mais longe o seu animal faz, se a ave faz aqueles voos, né? De estações e tudo mais, ele precisa ter uma quilha assim, talvez um pouco mais projetada, porque os músculos peitorais ficam presos a essa estrutura, tá? E a eliminação contínua de fezes. Ei, meu querido, isso aqui eu até coloquei uma frase aqui que talvez fica muito fácil você lembrar isso aqui na sua vida, né? As pombas, quando voam, por incrível que pareça, ficam sobrevoando, né, com suas partes lá, mirando em nossas cabeças. Daí vem a rajada de sua bazuca anal. Já tem pomba com mira laser, o tiro sai sempre fatal. Mamonas assassinas, né? Basicamente, por que eles têm que fazer cocô toda hora? Porque eles têm que perder massa, eles têm que ficar mais levezinhos, né? Por isso que esses animais bandido passam na nossa cabeça aí e o tiro é fatal. Oh, Jesus! São exemplos de aves: a galinha, o avestruz, a ema, o pinguim, o papagaio e o beija-flor. Por último, meus queridos, os mamíferos, né? Humaninhos, vocês são mamíferos. Os mamíferos apresentam pelos. Achou um ser vivo lá que tem pelo? É um mamífero, tá? Característica essencial dos mamíferos: tem pelo. A baleia não tem pelo. Abraça uma baleia lá, se você conseguir, né? E vai procurar perto ali da boca dela, que você vai achar sim uns pelozinhos, tá? São homeotérmicos, eles conseguem regular a temperatura corporal, possuem respiração pulmonar e, a propósito, são os únicos animais que possuem o diafragma. É o músculo responsável pela respiração, tá? Então são os únicos animaizinhos que possuem diafragma. São os mamíferos, por exemplo, vocês humanos. Uma das principais características do grupo é o fato das fêmeas, tá? Fêmeas alimentarem os filhotes através de glândulas mamárias. Tá bom? Elas, glândulas mamárias, obviamente produzem o leite, o mamá. São exemplos de animais mamíferos os seres humanos, os gatos, cachorros, golfinhos, baleias e morcegos, né? São os mamíferos voador. Tá bom? Meus queridos, por hoje é só. Espero ter ajudado. Qualquer coisa você entre em contato comigo aí no WhatsApp. E do mais, é isso aí. Valeu, falou, fui!